Shalom, povo do avivamento. Não precisa nem mais pregar. Eu posso ir embora. A mulher é tímida, mas quando pega o microfone. Amém. Que Deus nos dê uma palavra abençoada. E que testemunho abençoado. Amém? Já era para ter contado há muito tempo, mas foi muito bom. Vamos para não perder tempo. Abra a tua Bíblia aí em Êxodo 33, a partir do versículo 12. Quem achou de amém? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber este momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. 16. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato que andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todo o povo, os povos da terra? O 17. Então o Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés diz: peço que que nos mostre a tua glória. Aí o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse-lhe mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, te agradecendo por essa oportunidade. Deus, eu peço, fala conosco nessa noite, dá direção, meu Deus, cura, transforma, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, que possamos sair daqui diferente do que entramos, Senhor, e que seja feita, Pai, a Tua vontade neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço. Amém. Amém? Vamos lá. É importante que você entenda algo aqui. O tema é a glória de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre a glória de Deus, e a gente tem pouco tempo para isso. Eu creio que alguns aqui já experimentou de alguma forma, de alguma maneira, a glória de Deus, sim ou não? Sim. Verdade? Por exemplo, uma pessoa que volta do reencontro, não vou falar do encontro, vou falar do reencontro. Como é que ela chega dentro da igreja? Ela não consegue nem andar, porque ali existe uma glória em volta dela. Deus enche ela da glória dele.
Eu quero que você entenda uma coisa. Eu, por exemplo, quando eu passei no reencontro, não vou falar muita coisa, mas eu passei o reencontro todinho, não senti nada. Recebi a palavra, recebi tudo, mas não cheguei caindo, não cheguei desmaiando, não cheguei nada, parecia que eu não tinha recebido nada. E eu me perguntava, Deus, mas como é que pode, sabe? Todo mundo aqui, ó, caindo, sabe? A tua glória aqui a mil e parece que eu não estou sentindo nada. Eu me perguntei para Deus. E aí, beleza, quando chegamos na igreja, eu entrei pelaquela porta, o primeiro irmão que veio me abraçar caiu, o segundo também, o outro falou, nossa, você está com um brilho diferente, você está diferente, você está radiante. Falei, ixi, esse negócio funciona mesmo, eu não estou sentindo nada, mas o negócio está bom. Então eu não via a glória de Deus, mas existia uma glória em volta de mim quando voltei de lá. Então é diferente. E com Moisés, aqui não foi diferente. Eu quero que você entenda que isso aqui é uma conversa, um diálogo que Deus está tendo com Moisés. Mas eu quero trazer aqui para você o começo da história de Moisés com Deus. Lá no começo de Êxodo, quando José morre, e aí o povo judeu, o povo de Deus começa a se multiplicar muito rápido. O Faraó, ele olha assim e ele diz, peraí, esse povo está crescendo rápido, vamos fazer ele de escravo, para que, sabe, dá muito trabalho, para que ele pare de produzir tanto assim. Então começou ali a escravidão do povo de Israel no Egito, e o povo estava sofrendo muito. O povo sofria muito por causa da escravidão, porém, existia um povo que conhecia Deus, viu uma cultura que conhecia Deus, e eles começaram a orar a Deus, a pedir para Deus, e Deus ele pega e atende a oração daquele povo. E aí começa a vida de Moisés, começa aí nascer o libertador, que é Moisés. Deus ouviu a oração. Então, o que aconteceu com aquele povo? Deus envia Moisés tem toda aquela peleja para tirar aquele povo lá do Egito, e Deus prova. Só que eu quero falar algo para você muito importante nessa noite. Deus ele te ama de uma maneira extraordinária. Você acredita nisso? Amém. Que Deus ele te ama, ele cuida de você, sabe? Aonde você anda, ele está com você. Você está dormindo, ele está cuidando. Você está vindo para a igreja, ele está cuidando. Você está indo para o trabalho, ele está cuidando de você. Você acredita nisso? Amém. Porque ele te ama. Deus é um Deus que desde o princípio ele ama sua criação de uma maneira extraordinária. Ele é capaz de qualquer coisa por você. Talvez você está aí e está falando, não, mas sabe, minha vida está de cabeça para baixo. Eu quero te dizer que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa por você. Glória a Deus. Então, seguindo aqui a história aqui do povo de Deus quando sai do Egito, para que você entenda como Deus ele te ama de uma maneira extraordinária, você vai lembrar, não sei, mas eu vou falar para você de algo muito importante quando sai aquele povo do Egito e começa a caminhar no deserto. Deus ele prepara algumas coisas para esse povo. Vamos lá, por exemplo, Deus ama tanto esse povo que no deserto à noite faz o quê? Muito frio, fala comigo, muito frio. Eu estava pesquisando hoje em dia, que o tempo está mais quente, em média lá à noite faz menos 4 graus. Você está aqui morrendo de frio. Aí está às 4, 6 graus, 10, 11, 12, você está aqui, ó. Imagina você no deserto sem muita roupa, não tinha uma alfaiate, algumas coisas mínimas, sabe? E você no deserto sentindo esse frio todo. Agora imagina como Deus te ama de uma tal maneira que Ele pega aquele povo que Ele está conduzindo no deserto, morrendo de frio, e Ele faz acontecer algo extraordinário, trazendo uma coluna para aquecer aquele povo. Imagina você no frio vindo para a igreja, sabe, sentado aqui, uma coluna de fogo aqui, aquecendo você aí. Amém. Olha como Deus te ama. Você está indo para casa, lá está um frio ferronho, pessoas morrendo
seu Deus cuidando de você. Ele cuidava daquele povo nos mínimos detalhes. Sabe, no frio danado, à noite, aí ele vinha, trazia a coluna, aquecia o povo, não precisava nem de coberta. Tinha uma coluna, ó, não passava frio. Aí durante o dia, calor, mais de 40 graus. Na cabeça, não existia chapéu, aquele chapéuzão. Aí Deus ia lá, colocava uma nuvem. Interessante, como Deus ele cuidava nos mínimos detalhes desse povo. Verdade. Quando se depara lá com o Mar Vermelho, que aí vem Faraó, que vem, começa aquele alvoroço, o povo reclamando, resmungando. Crente resmunga, viu? Pelo amor de Deus, é Deus cuidando e ele falando. É Deus cuidando e ele reclamando. Crente resmunga. Crente é feliz e não sabe. O povo de Deus é feliz e não sabe. A única coisa que ele aprendeu foi reclamar. Aí está lá, Deus falou, tá bom. Abre o mar, passa aquele povo. Olha que coisa linda. Aí pastor, Deus cuidando de você o tempo todo assim. Isso acontece com cada um de vocês. Deus ele cuida nos mínimos detalhes. Às vezes você não percebe, você não sente, você não vê, mas Deus está lá cuidando. Glória a Deus. Deus está te aquecendo. Deus está te levando a provisão, o alimento. Eu creio. Por isso que hoje o meu conselho é nunca reclame de nada. Nem da vida que você vive. Porque às vezes você está pensando, nossa, eu estou numa vida infeliz, está nada. Está feliz e não sabe, porque você tem Deus. Eu estava conversando com um irmão da igreja e o outro não era crente. Um crente, um não crente e um crente. E aí, aquele que não era crente olhou e falou assim: vocês têm que ser perfeitos. Eu falei, mas por que tem que ser perfeito? Porque você é crente, tem que ser perfeito. Eu falei, negativo. Ele estou batendo assim, mas como assim? A gente é completo. Perfeito, só Jesus, a gente é completo. Aí o outro lá falou, ó, quando você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ser completo. Eu falei, sabe esse vazio que você carrega? Só está faltando Jesus. Você não vai ser perfeito. Não adianta você pensar que você vai ser perfeito, mas você vai ser completo. Você vai ser completo. Ele ficou meio sem saber o que fazer, mas é isso. Então, Deus ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus está cuidando. Deus está cuidando de mim. Acrescenta um pouquinho de fé aí, para que você entenda que Deus ele cuida de você todos os dias. Amém. Aonde você estiver, Ele está cuidando, está dando livramento. Começa a analisar a sua vida aí, o antes e o depois com Jesus. Como Ele está fazendo a sua vida? O que Ele já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Amém. Então Ele está cuidando de você e você não está entendendo, mas você está reclamando. É como a pastora Cláudia falou: Deus está falando, ô inocente, eu estou cuidando de você. Eu estou te dando amor, estou te dando carinho, estou te ajeitando, estou te aquecendo, estou te dando comida, estou te alimentando, você está reclamando. Para com isso. Nós vivemos uma geração que é a geração que mais reclama. Reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da administração, reclama de tudo. E Deus ele quer uma geração mais madura, que entenda a sua palavra, que entenda o que Ele quer dizer, que se encaixe aonde Ele quer encaixar você. Ele não quer que você venha reclamar, mas agradecer por cada momento. Só que você está aí, sentado, respirando, você tem que agradecer a Deus. Glória a Deus. Para de reclamar. O povo de Israel era assim. Era Deus dando comida e eles reclamando. Era Deus dando a proteção, aquecendo eles reclamando. Isso é do ser humano. Só que a gente tem que aprender a agradecer e não reclamar. É do ser humano reclamar, sim, mas a gente tem que aprender a agradecer. Cada coisa, por menor que seja, que alguém fizer por você,
Deus fizer, agradeça. Porque o ser humano, ele tem algo assim que ele vê só o lado errado da coisa. Só que o irmão fazia errado é o que ele enxerga. Mas o irmão, a vida inteira ele ajudou pessoas, ele amou, ele abraçou, ele beijou. Só porque fez algo desse tamanho, já não presta. Sim ou não? E não é isso que Deus quer. Deus quer que você olhe só o lado bom da coisa. Esquece o ruim. Olha o que passou, o que está acontecendo de bem e de bom na vida das pessoas. Amém? Isso aqui só foi uma introduçãozinha para a gente estar entrando na palavra. Sabe, eu tive que fazer muito rápido essa introdução. Mas Deus, ele é assim com você. Ele cuida de você. Ele não te deixa na mão. E Moisés, ele tinha passado por tudo isso. E aqui ele estava conversando com Deus. Sabe, aquele momento em que Moisés, ele foi lá para o monte, passou um tempo, jejuou, orou, conversou com Deus, desceu com as tábuas da lei. Aí quando chega lá, tem um monte de gente adorando o bezerro. Olha, que povo ingrato. Olha o que o povo já tinha passado aqui. Esse foi um resumo do que o povo de Deus já tinha passado. Mas em vez de agradecer, em vez de esperar o melhor de Deus, eles resolvem pecar contra Deus. E foi um monte. E aí tem toda a história que Moisés, ele quebra as tábuas, ele tem que subir de novo para escrever de novo, por causa do povo que pecou contra Deus. O povo que já viu a glória de Deus, o povo que já viu o extraordinário de Deus. Quantos aqui já viu uma coluna de fogo aquecendo? Quantos aqui já viu o mar se abrir? Quantos aqui já viu uma nuvem cobrindo você todos os dias para você não torrar no sol quente? Mas mesmo assim, largaram Deus na mão. É assim que vivemos hoje. As pessoas vivem o extraordinário, as pessoas vivem, sabe, a glória de Deus, experimentam a glória de Deus, mas daqui a pouco abandonam Deus, larga de mão de Deus. É isso que estamos vivendo nessa geração. Pessoas que estão deixando Deus por nada, pessoas que já experimentaram o extraordinário de Deus, mas deixa Deus por nada. Aconteceu. Eu não fico surpreso porque aconteceu na minha época, vem acontecendo, vai acontecer, ainda vai acontecer, vai sim. Enquanto o povo não entender, amadurecer e entender, aprender a agradecer, vai sempre acontecer isso. Quantas das vezes eu vi o apóstolo, a pastora, cuidar de pessoas, ajudar pessoas, e a pessoa no final vira as costas? Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Então isso chama-se ingratidão. Nós somos pessoas ingratas, que vivemos numa sociedade que são ingratas. E a única coisa que a gente aprendeu na vida é reclamar. Enquanto mais tenho, eu quero mais. E aí agora é o momento que Deus está falando para mim e para você começar a rever toda a nossa história. Começar a voltar na história e ver o que Ele já fez por você, para que você no mínimo agradeça o que Ele já fez. E se você viveu uma história com Deus e veio até aqui, chegou aqui, é porque Ele ainda tem muito, muito mais para você. Então não seja ingrato com Deus. Agradeça cada minuto que Ele teve com você, que você teve com Ele, envolvido ali um manto, uma glória sobre a tua vida. Pastor, mas o que faz a glória de Deus se afastar de mim? É pecado. Pecado, não importa se é um pecado grande ou um pecado pequeno, uma simples mentira é pecado. Então Deus, ele vai se afastando sim, porque o pecado afasta, nos afasta de Deus,
Não é que Deus ele vai embora, não. É que o pecado mesmo, ele vai tirando você da presença de Deus. Não vai tirando Deus da sua presença, é você que vai saindo automaticamente. Isso acontece. Então precisamos mudar. Precisamos abrir o entendimento, abrir a mente, para que Deus possa abençoar mais o seu povo. Você acha que Deus não quer te abençoar? O Deus que cuidou das pessoas no deserto para que não morresse, que cuidou para que não tomasse um sol quente, morresse torrado, você acha que Ele não quer cuidar de você? Quer sim. Mas aí é o teu coração, o reconhecimento que você tem nele. Quando a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento, Deus está dizendo: você não está analisando as Escrituras e não está entendendo o que eu quero com você. Então é preciso você entender o que Deus quer com você. É preciso ser no mínimo agradecer a Ele. E essa conversa que Moisés estava fazendo com Deus ali naquele momento era um diálogo: Deus, mas o Senhor quer que eu vá? Mas não me deixa sozinho, o Senhor precisa ir comigo. Porque a nossa vida sem Deus, ela não é nada, é vazia. Entenda, você sem Deus, sua vida é vazia. Verdade. Quando você tem Deus, ela é completa. Independente das dificuldades que você vai ter ou que você vai enfrentar, a sua vida está completa. Porque você tem algo, tem um Deus para te socorrer. E nesse momento você está falando: Deus, não deixa isso sozinho. Ele foi mais ousado porque ele fala assim: me mostra a tua glória. E o texto aqui, pelo que deixa entender, você entende que Deus é a sua própria glória, é o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que Moisés consegue ver Deus pelas costas. Pelas costas. Deus falou: vou pôr a mão aqui, eu vou introduzir você dentro da rocha, pôs na fenda, pôs a mão em cima e falou: olha, quando a minha glória passar, aí você vai ver. E a Bíblia diz que viu Deus, Moisés viu Deus pelas costas. Experimentou um pouquinho. Porque Deus ele fala: olha, se for para você ver toda a minha glória, você vai morrer. Você não suporta. Isso é forte. A glória de Deus é algo extraordinário que o homem, o ser humano, não consegue alcançar nem ver. Você pode sentir, você pode tocar, você pode até cair, você pode até rolar no chão pela glória de Deus, mas ver você não vai conseguir. E Moisés ele viu, só que o pecado nas nossas vidas faz a gente não ser participante dessa glória. Sabe, relembra aí quantas vezes já se sentiu envolvido pela glória de Deus, algo assim que dava uma alegria, que você não conseguia parar. Quantas vezes? E às vezes a gente pensa assim: poxa, a palavra foi ruim, eu não senti nada, o louvor é o mesmo, não senti nada. Por que será? Será que o problema está no louvor ou está em mim? Porque eu não venho preparado para receber essa glória. Eu estou mais preocupado com fulano, com cicrano, em fazer outras coisas, menos vir ser participante da glória de Deus. Eu venho com tanta dificuldade para a igreja, tanto problema, que ao invés de me ajoelhar, pedir perdão para Deus, para que eu possa sentir, tocar a glória de Deus, eu consigo sair daqui, muitas das vezes pior do que entrei. A palavra do Senhor diz em Romanos, diz assim, Romanos 3:23, pois todo pecado e carece da glória de Deus. Em outras traduções está assim: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Aonde começou o pecado? Fala comigo, Gênesis. Adão.
de Deus. O que é ser uma pessoa destituída da glória de Deus? Vamos lá: desprovido, pobre, desamparado, indigente e necessitado. Isso é o significado de desprovido, de destituído da glória de Deus. Então você, de lá para cá, estava sendo uma pessoa pobre, sabe? Uma pessoa pobre da glória de Deus. Então destituído é isso, é pobre. Você é um desamparado, indigente. Indigente é aquela pessoa que morre sem nome, que não tem reconhecimento de nada. Você era uma pessoa assim. E necessitado. Você era uma pessoa assim. Então, isso vem lá de Gênesis. Então você vê que aqui, em Romanos já está falando. O livro de Romanos já está falando que você, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E precisamos entender isso aí. O pecado é o que vem fazendo com que as pessoas fiquem longe dessa glória. Às vezes até vem para a igreja, é curado, é transformado, mas se torna tão comum a glória de Deus em nossas vidas, que a gente já não consegue mais sentir. Sabe aquela coluna de fogo? Ela já estava tão comum que as pessoas nem ligavam para ela. Talvez no começo, quando Deus colocou lá, as pessoas, caíam no chão, rolavam de alegria, de felicidade, viam o extraordinário daquela coluna de Deus, mas passado o tempo, ficou muito comum. Elas já não olhavam mais, já não interessavam mais por aquela coluna de fogo. Isso é o que está acontecendo na nossa vida. Está ficando muito comum. Sabe, ir para a igreja está ficando comum em nossa vida. Escutar o louvor está ficando muito comum. Meu irmão, quando isso se torna comum na sua vida, a palavra não faz mais efeito, o louvor não faz mais efeito, e você sai daqui do mesmo jeito ou pior do que entrou, porque isso se torna comum. A glória de Deus na sua vida se tornou comum. Você já não olha mais para o altar como um altar de santidade. Você não olha mais para Deus como, algo extraordinário que aconteceu no princípio da sua vida. Aquela nuvem, já é comum, se tornou comum. O mar vermelho, nossa, que extraordinário, mas já não faz mais efeito, já é comum em nossas vidas. E já se foi a glória de Deus em nossas vidas. E assim a glória de Deus vai embora da nossa vida. Quando se torna comum, a glória vai embora. E agora? A glória foi embora. Lembra lá dos filhos de Eli, quando eles perderam a arca da aliança? O mensageiro chega para ele e fala: olha, se foi a glória de Deus. Dali por diante se tornaram todos derrotados. Quando a glória de Deus sai da sua vida, a nossa vida fica uma vida de derrota. Tudo dá errado. Não deixe a glória de Deus se tornar comum em sua vida. Chegue e entre aqui. Quando estiver no horário do louvor, fala: Senhor, eu quero sentir pelo menos um pouquinho. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Senhor, quando vier a palavra, fala comigo e traz cura, porque eu já não consigo mais ver a tua glória. E assim a glória de Deus se torna comum em nossas vidas. E foi assim que aconteceu com o povo de Deus. E foi assim que por isso que eles passaram 40 anos no deserto, porque eles viram o extraordinário acontecer, e era comum para eles. O Deus Todo-Poderoso se torna comum. É como se todos os dias Deus estivesse com ele, uma pessoa do lado aqui, e você já não ligasse mais, já não faz mais efeito. Eu fico no sofá, minha esposa na cozinha fazendo comida, já não. É comum. Não deixe as coisas de Deus tornar-se comum na sua vida, porque é aí aonde a gente vai perder a glória de Deus. Pastor, e aí?
devemos fazer para restituir essa glória em nossas vidas? O que devemos fazer? Adão, quando ele peca, a Bíblia diz que, algumas traduções diz que Deus vinha caminhando pelo jardim. Outra diz que Adão ouviu a voz. Outra diz que Adão ouviu os passos de Jesus vindo no jardim. Olha a intimidade que o camarada tinha com Deus. Olha a intimidade. Ele ouvia os passos do Senhor passeando, olhando, caminhando pelo jardim. Olha a intimidade. E mesmo assim, ele peca. E mesmo assim, vira as costas para Deus. É assim que está acontecendo nessa geração. Muitos estão assim, virando as costas para Deus. Tudo se torna comum. Tocar se torna comum. Sabe, louvar, adorar se torna comum. Estar sentado ouvindo a palavra se tornou comum. Já se foi a glória de Deus há muito tempo das nossas vidas. Então Deus fala pela ingratidão, pelo pecado. Isso acontece. Vamos lá. Eu separei aqui algo para você, para entender o que é pecado. Porque a gente ouve falar tanto de pecado, mas o significado do pecado. Vamos lá. Significado de pecado: violação de um preceito religioso. Desobediência a qualquer norma ou preceito, a falta e erro. Isso significa pecado. Pegou aí? Amém. O que é que significa pecado? Desrespeito a uma norma religiosa. Desrespeito, violação a um preceito religioso. Mas aí vamos lá, o que é o significado de preceito? É o que é ensinar. Então, preceito é ensino. Então, o pecado é o quê? É o desrespeito ao ensino religioso, a uma norma. Então, isso é pecado. Um erro ou uma falta, isso é o pecado em nossa vida. Então, a desobediência, pecado. Quando a gente desobedece, estamos pecando. E quando a gente peca, vai-se a glória de Deus. Então você entendeu aí o que é pecado? É isso. É aquilo que está ensinando, você não dá importância. É aquilo que você aprende e não dá importância. Não está nem aí, vira as costas. Então o que ensina, quando você vira as costas, isso se torna pecado na nossa vida. Porque está ensinando e você está fazendo errado. Amém ou não amém? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Abre aí em Lucas 2:8. Vamos lá. Lucas 2:8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. O 9: e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor, porém, disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boas novas, de grande alegria que será para todo o povo. E que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens. E
quem ele e que ele que é bem. Quando o anjo se afastam dele e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Nasceu a luz, Jesus Cristo. Jesus tinha nascido naquele momento. Você vai ver que o anjo ele veio falar com os pastores, e a Bíblia diz que a glória de Deus estava ao redor, envolto aqueles pastores, e eles ficaram muito temorosos. O que eu quero dizer com isso? Quando Moisés ele estava trocando ideia com Deus, conversando, sabe, na intimidade dele com Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ele pega Moisés, coloca sobre a rocha e fala: Moisés, quando for para passar a minha glória aqui, eu vou colocar você numa frecha, eu vou introduzir você dentro de uma rocha. E o que acontece? Trazendo para hoje, quem é a rocha na nossa vida? Então aquela rocha representa Jesus. Quando Deus ele introduz Moisés dentro da rocha, estava apontando para Jesus. Quem estiver introduzido na rocha em Jesus, vai ver, vai sentir, vai tocar, vai poder se acabar com a glória de Deus. Então aquela rocha naquele momento estava representando Jesus. Aquele que não está introduzido em Jesus hoje não consegue e não conseguirá ver a glória de Deus, nem sentir a glória de Deus. Para você sentir hoje essa presença, para você sentir esse momento, para você sentir todo esse mover, você precisa estar introduzido em Jesus Cristo. Sem Ele você não vai conseguir ver a glória de Deus. Eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos. 15 anos. Como falou a pastora Cláudia, uma igrejinha na Penha, pequenininha, tinha mais gente. Só tinha 4 pessoas, mas tinha mais gente, tinha bastante gente. Eu tinha 15 anos. Já fui. Eu tinha 15 anos. Eu não entendia, nem conhecia nada de Jesus, porque eu cresci no mundo e eu não entendia. Eu sabia quem era Deus. Eu ouvi falar de Jesus, mas eu não entendia muito. E aí eu fumava nessa época. Eu fumava. E aí as pessoas, quando eu aceitei Jesus, meio forçado, né? Naquela época era meio forçado, né? Você chegava para visitar a igreja, quando fazia o apelo, começava os irmãos te empurrar, você ia parar na frente sem querer. Porque eu nem sabia o que era aceitar Jesus. Mas eu fui. Aceitei Jesus, aquela alegria, tudo certo, mas eu não entendia nada. Eu via as pessoas se acabando, aquele mover, e eu não sentia nada. E aí o pastor falou: olha, você me colocaram no grupo de jovens. Eu fumava, eu estava em pecado, mas nem eu entendia, nem eu sabia, não tinha uma instrução de falar: olha, você está em pecado, você não pode, ou você está em pecado, você tem que avisar. Não tinha essa instrução, mas me colocaram num grupo de jovens lá para cantar. Eu sou péssimo para cantar, mas me introduziram. Mas eu não parei de fumar. Aí eu falei para alguns irmãos: mas ainda eu fumo. Não, mas você vai se batizar. Quando você descer as águas, automaticamente você vai parar de fumar. Aí, rapaz, isso vai dar certo. Vai. Fui lá me batizar no Belém, mas não parei de fumar. E agora? Recebi a oportunidade, continuei no grupo dos irmãos, mas chegou um momento que eu não sentia nada, não sentia a glória de Deus, não sentia mover, não entendia nada da palavra, não entendia nada como é que chama aquele negócio de cantar lá? A harpa. Eu não entendia. Aí chegou uma hora que eu cheguei para o pastor, falei: pastor,
estou entregando a carteirinha. Ele falou, mas por quê? Porque eu não parei de fumar. Ele olhou para mim e falou, não, olha, a gente vai fazer um processo lá de 6 meses em Belém, não sei o que. Eu falei, não, pastor, quero não, calma aí. Eu não parei de fumar. Entreguei a carteirinha para o pastor. Eu desisti. Eu parei, eu desisti. Porque eu não entendia nada. A importância de você passar no encontro, a importância de você ter um curso, a importância de você ter um líder te apoiando, te ajudando, isso é de extrema importância para o teu crescimento espiritual. Então dê graças a Deus se você tiver um líder te enchendo o saco. Se você tiver alguém que fala para você, você está errado, você está errando, você está pecando. Dê graças a Deus, obrigado, toma esse cara chato do meu lado. Porque eu não tive esse cara chato. Eu não tive alguém para me instruir. O pastor, ele trabalhava, coitado, ele chegava às vezes atrasado no culto. Quem dirigia o culto era o diácono, o presbítero. Ele chegava correndo, vestindo uma roupa lá, correndo para ministrar a palavra. Ele não tinha tempo. E era um excelente, extraordinário pastor. Muito bom. Ele faleceu há algum tempo num acidente de carro. Eu fiquei sabendo. Morreu ele, o filho, ficou só a esposa e a filha. E eu conheci tudo. A esposa dele tocava um violãozinho lá, os irmãos cantavam. Mas, sabe, eu não sentia nada, então eu desisti, eu parei. Eu falei, Deus, estou entregando isso aqui. Eu conheci mais a Deus fora da igreja do que dentro da igreja. Parece incrível um negócio desse. Mas eu não perdi o temor a Deus. Eu temia muito a Deus. Eu tinha medo de fazer as coisas erradas. Eu tinha medo de fazer o que era errado. Fazia algumas, mas eu tinha medo. Eu tinha medo, eu me arrependia. Eu falava com Deus e eu tinha medo. Mas se você tem um cara chato para falar que você está errado, você tem graças a Deus. Porque precisamos se consertar. Senão vamos viver uma vida inteira dentro da igreja sem sentir a glória de Deus em nossas vidas. Então temos que se consertar. Você vê, temos que obedecer. Se você não obedece, você está pecando. E o pecado vai afastar a glória de Deus, você da glória de Deus. Por que é que muitas pessoas não obedecem? Sabe, quer viver da sua maneira e acaba saindo da igreja. Por quê? Por isso. Porque quando pecamos, automaticamente o inimigo vai nos afastando de Deus. Meu irmão, eu não parei de fumar, eu entreguei a carteirinha. O negócio foi tão sinistro que um dia eu arrumei uma namorada. Eu morava aqui no Itaí, eu morava na Penha, trabalhava, arrumei uma namorada aqui. Eu fumava uns 2 maços de cigarro por dia. E eu, comendo um churrasco na casa dela aqui, deitei no colo dela e falei assim, Rogério, falei, oi? Você fuma? Falei, não, por quê? Porque eu odeio quem fuma. Eu falei, olha que engraçado, eu também odeio. Olha que descarado. Falei, bem assim, eu também odeio quem fuma. Mas eu saí da casa dela aqui, passava nessa padaria aí na esquina. Às vezes eu ia lá para Itaquá, meu irmão morava lá, e saía fumando. Nesse dia que ela falou isso, eu parei de fumar. Nesse dia, até os dias que hoje, isso já faz o quê? Eu tinha uns 17 anos, faz mais de 20 anos. Bem mais. Que eu parei de fumar. Não. 24, faz 24, vamos. Agora faça uma conta aí, faça a conta aí, 24. 38 anos. 38. Não, 41. 4.1 hoje. Para a glória de Deus. Então, já faz uns 23 anos que isso aconteceu. Eu lutei, eu briguei para parar de fumar e não consegui quando eu estava dentro da igreja. Mas quando eu saí, por uma palavra, eu parei de fumar. Nunca mais fumei. E também nunca mais vi essa mulher. Eu costumo dizer que Deus colocou ela na minha vida para me parar de fumar. Nunca mais eu vi ela. Ela me deu um bolo, a gente tinha marcado. Depois de sair pagando uma vez,
ela me deu um bolo, eu não quis mais ver ela. Foi até hoje, nunca mais. Falei de ela. Eu não sei nem como é que ela está hoje em dia. Então eu costumo dizer, não, foi um anjo que Deus colocou na minha vida para eu parar de fumar. Igual a Jumenta. Você entendeu? Foi a Jumenta. A Jumenta fala, não foi anjo não. A Jumenta. Melhor falar que é. Mas Deixa na jumenta. a bênção foi grande. E o que eu quero dizer com isso? É que quando você não conhecer, não experimentar a glória de Deus, não conhecer a palavra dele, não ter aquele cabra chato que vai falar para você, ó, você está errado, não faz, ó, o caminho é esse, vai por aqui, você vai viver assim, meu irmão. As pessoas vão sentir a glória, as pessoas que estão ao seu redor, estão sentindo a presença de Deus, vai ver o extraordinário, você vai ficar assim, ó, nossa, o louvor foi ruim. O louvor foi ruim, a palavra não senti nada, você não sente porque você está em pecado, porque você não se perdoa. Presta atenção, algo interessante é que às vezes a gente reclama que a nossa vida é ruim. Meu irmão, tem gente pior do que você. Tem gente aí passando frio, morando na rua, perdeu família, perdeu todo mundo, perdeu casa, não tem trabalho, está vivendo uma situação terrível, é viciado em droga, e você está aí reclamando da sua vida, que é boa, tem uma coberta, tem Deus na sua vida. Não reclame não, agradeça a Ele. Amém. Agradeça, mas a grande verdade é que se você não estiver introduzido na rocha, você não vai conseguir experimentar a glória de Deus na sua vida. Eu não sei qual caminho você tem traçado aí, mas Deus me deu essa palavra para te alertar, para você parar de viver nos dias de hoje, que não é tempo para isso. A gente está vendo acontecer coisas aí que está sendo encaminhado por fim. Então Jesus falou, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, não é o fim, mas é o começo do fim, é o começo das dores. Então você tem que entender o quê? Que Jesus está perto, Jesus está voltando, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa tomar uma decisão. A gente precisa todos os dias tomar decisões em nossas vidas. Eu costumo dizer, se você entra um dia tomando as decisões certas, o seu dia termina bem, mas se você tomar decisões erradas, o seu dia termina mal. Então escolha a decisão que você quer tomar naquele dia. Escolha a decisão que você vai sair daqui nessa noite. Se você é uma pessoa que não conseguiu sentir essa presença, estar em volta dessa glória de Deus, sentir um toque de Deus na sua vida, começa a repensar e falar, Deus, eu preciso voltar. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. Quando eu ia passar no encontro, mais um testemunho aqui rapidão, que a hora já passou. Mas quando eu ia passar no encontro, eu estava separado da Sandrinha. Os nossos filhos estavam lá no Goiás, eu separado dela. E eu orei a Deus. Eu fiz igual a pastora, eu fui sincero com Deus. Eu estava escutando um pregador, depois eu escutei um louvor e eu ajoelhei na cama. Eu estava sozinho, tinha perdido tudo já. Mulher, filho, já estava todo mundo longe de mim. E eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu vou ser sincero com o Senhor. Sabe, aqueles crentes, quando eu ia na igreja, eu ficava sentado no banco e não queria nada com nada. Não queria lavar um banheiro, não queria ajudar, não queria limpar um chão, não queria, sabe, fazer nada. Deus, se for para mim voltar para a tua igreja, para ficar igual aqueles crentes, eu não quero. Eu falei isso para Deus. Eu não quero, Deus. Eu não quero voltar para a igreja, que eu fique sentado lá no banco e só ouvindo a palavra, não experimentar o que o Senhor tem para mim. E aí foi uma luta para ir para o encontro, porque eu fui convidado, a Sandra foi convidada, e aí ficou um jogando com o outro, não, você vai primeiro, depois eu vou, não, vai você. Até que ela decidiu, falou, não, eu vou. Eu falei, tá bom, você vai, mas na próxima eu vou. Chegou no dia de ir para o encontro, aí comecei
aquela briga de novo. Não, porque você vai. Eu falei, não vou, não é você que vai, não, é você. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. Aí nesse dia eu também vou. E aí as coisas se acertaram. A gente foi introduzido na rocha naquele lugar. A nossa vida começou a endireitar de uma maneira extraordinária. A gente não era casado muito tempo junto, casamos. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Porque naquele lugar a gente foi introduzido na rocha. E foi o que a gente tinha pedido para Deus. Talvez você está aí com a vida acabada, pensando que isso é um mal. Deus ele manda te dizer que se você quiser ser introduzido na rocha hoje,